Olá! Seja bem-vindo! Vamos ampliar um pouco o nosso olhar. Agora, o que são as coisas? Parece uma pergunta simples, né? Mas olha, essa é uma das questões mais antigas e profundas da filosofia. Hoje, a gente vai explorar como dois dos maiores pensadores da história tentaram respondê-la, numa jornada que, no fundo, define como a gente vê tudo ao nosso redor. Então, pra gente começar a desenrolar esse novelo, vamos pensar numa coisa bem do nosso dia a dia. Um mistério que a gente nem percebe. Como é que pode? A gente olha pra um monte de coisas super diferentes umas das outras e, mesmo assim, consegue chamar todas elas pela mesma palavra. Pensa só em todos os cachorros do mundo. A gente tem um chihuahua, um pastor alemão, um vira-lata caramelo. Eles são completamente diferentes em tamanho, cor, formato, tudo. E mesmo assim a gente bate o olho e diz, isso é um cão. Existe uma essência, uma cachorrice que todos eles compartilham. A grande pergunta é, como é que uma única ideia consegue se manifestar em tantas variações? Esse é o X da questão. E aí que entram dois conceitos-chave para a gente desvendar esse mistério. A essência é a ideia universal, tipo um manual de instruções do que faz um cão ser um cão. Já a forma substancial, essa é como o manual se torna realidade naquele cão específico, com a pelagem única dele, o latido característico. A essência é o projeto, a forma substancial é a construção. E essa imagem, ela captura perfeitamente o coração do debate. No centro da famosa pintura A Escola de Atenas, a gente vê Platão apontando para cima, para o mundo das ideias. Enquanto isso, Aristóteles estende a mão para frente, para o mundo concreto. Para Platão, a resposta está num plano superior. Para Aristóteles, ela está bem aqui, diante dos nossos olhos. Ok, então vamos seguir o dedo de Platão primeiro. Se as formas perfeitas não estão aqui, de onde elas vêm? Para Platão, existe um mundo das ideias. É um plano perfeito onde existe a forma do cão ideal, da justiça ideal, do círculo perfeito. Essas formas estariam na mente divina. Aí, um artesão divino, o demiurgo, olharia para esses modelos perfeitos e tentaria replicá-los na matéria do nosso mundo. O resultado? Cópias. E como toda cópia, elas são imperfeitas. Essa analogia do desenho de uma criança é ótima. Pensa numa criança tentando desenhar uma pessoa real. O desenho é um reflexo, uma tentativa, mas nunca vai ser idêntico ao modelo, né? Para Platão, o nosso mundo inteiro é assim, uma sombra, uma cópia imperfeita de uma realidade superior e muito mais real. Mas aí vem Aristóteles, que foi aluno de Platão e propõe uma revolução. Ele basicamente diz, peraí, e se a resposta não estiver em outro mundo? E se ela estiver bem aqui? Ele nos deu a teoria do ilemorfismo. É um nome meio complicado que vem do grego, ilê, para matéria, e morphos, para forma. Mas a ideia é bem direta. Tudo que existe no mundo físico é uma união inseparável dessas duas coisas. A matéria, que é do que a coisa é feita, e a forma, que é a estrutura que organiza essa matéria. Então, o ponto crucial é este. Para Aristóteles, você nunca vai encontrar a ideia de cão passeando sozinha pela rua. Nem vai achar um monte de matéria de cão sem um cachorro ali. A realidade é sempre matéria informada. A forma e a matéria só existem juntas, unidas num único ser concreto. São unha e carne, sabe? Mas por que esse debate de milênios atrás ainda importa? Porque ele não ficou lá na Grécia Antiga. Ele plantou as sementes do que viriam a ser 2000 anos de pensamento ocidental. Olha só, na Idade Média, o debate evoluiu. Pensadores como Duns Scotus disseram que as formas são apenas nomes que a gente dá para as coisas. Para eles, real mesmo são os indivíduos. E essa tensão deságua direto na filosofia moderna. De um lado, os racionalistas, como Descartes, herdeiros de Platão. Do outro, os empiristas, como Bacon, herdeiros de Aristóteles, que diziam que todo conhecimento vem da experiência. A lógica de Scotus era poderosa. Ele dizia que ninguém ama a ideia de humanidade. As pessoas amam pessoas individuais. O amor, o que realmente importa, se dirige ao concreto, ao particular. Portanto, o que Deus criou, o que é real, são os indivíduos, não os conceitos. E esse debate todo, que parece tão abstrato, tem uma consequência muito pessoal. Como é que ele nos ajuda a entender a nós mesmos? O que somos nós, afinal? Essa é a pergunta que ecoa a herança de Platão. Essa ideia de que a gente tem uma alma, um eu verdadeiro, que controla uma máquina biológica chamada corpo. Essa visão dualista, que é muito comum hoje, nos vê como uma divisão.
De um lado, a alma, que é nossa essência, nosso pensamento. Do outro, o corpo, que é a pura matéria. A alma seria o piloto e o corpo, a nave. Mas a visão de Aristóteles nos oferece uma alternativa radical. E se não formos duas coisas coladas uma na outra? E se formos uma coisa só, um ser único? Para ele, alma e corpo não são peças separadas. A alma é a própria forma do corpo, o princípio que organiza a matéria para que ela seja um corpo vivo e pensante. A alma não usa o corpo, ela é a vida do corpo. E o que isso significa na prática? Que a alma não está trancada na nossa cabeça. Ela se manifesta na forma como a gente anda, na expressão do rosto, em cada gesto, em cada pensamento. Não somos uma alma habitando um corpo. Somos um corpo-alma, uma unidade indivisível. Uma forma única que organiza a matéria para ser exatamente quem nós somos. Se fez sentido para você nosso esforço, dá um like no vídeo. E lembre-se, nessa jornada, não convém estarmos sós. Por isso, compartilhe e traga mais pessoas para a trilha certa. A trilha certa.